Olá! Seja muito bem-vindo, tá? A gente agora vai entrar nos padrões GRASP, tá? De Design Pattern. Nós já vimos todos os padrões, os 23 padrões do GOF, tá? Agora a gente vai entrar no outro tipo de padrão, padrão GRASP, tá? Se você é novo, seja muito bem-vindo. Botão inscreva-se, clica no botão inscreva-se, dá uma olhada se já está inscrito no sininho, tá? Para receber os novos vídeos, deixa like e vamos falar bastante agora do padrão GRASP, tá? Entrando outro tipo de padrão. Isso é desenvolvimento de software, tá? Padrões de desenvolvimento de software, que é bastante importante você conhecer aí para evoluir aí em TI. Vamos lá. GRASP, padrão orientado a objeto, tá? A primeira coisa é um padrão. Os padrões, esses tipos de padrões de desenvolvimento, eles surgem a partir, né, da orientação a objeto. Então, conforme vai aumentando, né, o volume de softwares orientados a objeto, as linguagens orientadas a objeto, os padrões de desenvolvimento de software também vêm aí para auxiliar na organização de tudo isso, na formação de equipes e tudo isso evolutivamente, tá? GRASP, padrão orientado a objetos. Em inglês chama GRASP é General Responsibility Assignment Software Patterns, tá? Ou princípios, né? Então consiste em diretrizes para atribuir responsabilidades a classes e objetos em projetos orientados a objeto, tá? A tradução seria responsabilidades gerais, né, de padrões e software, ok? Então, em diferentes padrões, e principalmente utilizados no GRASP, são o controller. Agora chegamos numa parte que agora ligou, muita gente se ligou aí. O GRASP é um controller, ok? Controller, o controlador. O creator, o criador. O indirection, em direção. O information expert, especialista na informação. Tá? Alta coesão, baixo acoplamento, polimorfismo, pure fabrication, na fabricação e invenção pura, e protect variations, por variações protegidas, tá? Todos esses padrões respondem a algum problema, e esses problemas são comuns a quase todos os objetos em desenvolvimento de software. Essas técnicas não foram inventadas a fim de criar novas formas de trabalho, mas para melhorar, né, para melhor documentar e padronizar os antigos e amplamente praticados princípios de programação de orientação a objetos. Craig Larman, cientista da computação, afirma que a ferramenta crucial para o projeto de desenvolvimento de software é a mente bem educada, em princípio de projeto. Não é o ML ou outra tecnologia. Assim, GRASP é realmente um conjunto de ferramentas mentais, um auxílio na aprendizagem para ajudar no projeto de software orientado a objetos, ok? Então, GRASP, vamos recordar aqui, não é a linguagem, não é nada, é a forma de pensar, ok? É como você pensar sobre orientação a objeto. A gente viu o GOF, as 23, né, do GOF, uma a uma, agora a gente está vendo o GRASP, né? Então, é a forma de você pensar. Então, vamos repetir, ó. É o General Responsibility Assignment Software Pattern, tá? Abreviado como GRASP, consiste em diretrizes para atribuir responsabilidade a classes e objetos em projetos orientados a objetos, ok? Então, os diferentes padrões, né, tem o controller, creator, indirector, information expert, alta coesão, baixo acoplamento, polimorfismo, pure fabrication e protect variation. Tá, vamos continuar um pouquinho falando um pouco mais sobre GRASP, tá? Padrões, você tem o controller, você já conhece, né? A linguagem tem o controller, já vou falar a palavra já, né? O padrão controlador atribui a responsabilidade de manipular os eventos do sistema para uma classe que não seja interface do usuário. Então a gente já começou a entrar no... Já viu o C, né? Agora a gente viu o V, né? Sei que a gente vai ver depois. O que representa o cenário global de um caso de uso. Um objeto controlador é um objeto que é interface não usuário, responsável por receber, manipular. Já temos o M, já temos o C. Falta alguma letrinha. Um caso de controlador deve ser usado para lidar com todos os eventos, no caso, pode ser usado para mais no caso de uso. Por exemplo, para casos de criar usuário e excluir usuário, para ter um user controller, em vez de dois casos de uso de controllers separados. É definido como o primeiro objeto da camada da interface do usuário, interface que recebe, e coordena e controla, né, operações do sistema. O controlador deve delegar o trabalho que precisa ser feito para outros objetos, ele coordena e controla a atividade. Ele não deve fazer o trabalho por si próprio. O controlador pode ser considerado como parte de uma camada de aplicação, assumindo que a aplicação tenha feito uma distinção explícita entre camada de aplicação e de serviço de um sistema, tá? Com camadas comuns à arquitetura de sistemas de informação. Olha que legal! Então já temos o
o V, view, né? O I, já temos o C, só faltando só uma letra aí. Creator. A criação de objetos é uma das mais comuns atividades em sistemas orientados a objetos. Descobrir qual classe é responsável por criar objetos é uma propriedade fundamental da relação entre objetos de classes particulares. Em geral, uma classe B deve ser responsável por criar instâncias da classe A, C, uma ou preferencialmente mais das seguintes afirmações se aplicam. Instâncias de B contêm e agregam instâncias de A. Instâncias de B gravam instâncias de A, instâncias de B utilizam perto de instâncias de A, instâncias de B têm informações de inicialização das instâncias de A, passam na criação. Aí vai ter o indirection. O padrão indireção suporta baixo acoplamento entre dois elementos, atribuindo ao objeto intermediário de responsabilidade de ser o mediador entre eles. Exemplo da introdução do componente, de dados, modelo, chegou. M. Temos isso é a representação da visualização. Chegamos no MVC. Legal? Model View Controller. Ok? Model View Controller. Então vamos lá. Legal? Information Expert, especialista em informação. Um especialista em informação é um princípio utilizado para determinar onde delegar responsabilidades. Essas responsabilidades incluem métodos, campos computados e assim por diante. Usando o princípio de Information Expert, uma abordagem geral para atribuir responsabilidades e olhar para determinada responsabilidade, determinar a informação necessária para cumpri-la e depois determinar onde essa informação é armazenada. Information Expert guia a colocar a responsabilidade como classe da maioria das informações necessárias. Alta coesão. Alta coesão é um padrão avaliativo que tenta manter os objetos adequadamente focados, gerenciáveis e compreensíveis. A alta coesão é geralmente utilizada em suporte de baixo acoplamento. A alta coesão significa que as responsabilidades de um sistema e elementos são fortemente relacionadas e altamente focadas. A quebra de programas em classes e subsistemas é um exemplo de atividades que aumentam as propriedades coesivas de um sistema. Alternadamente, a baixa coesão é uma situação em que determinados elementos têm muita responsabilidade distinta, mas não relacionada a elementos com baixa coesão. Muitas vezes sofrem de ser difíceis de entender, reutilizar e manter avessos à mudança. Baixo acoplamento. O acoplamento é uma medida de quão forte o elemento está conectado e o conhecimento depende dos outros. O baixo acoplamento é um padrão de avaliação que determina como atribuir responsabilidades de suporte, menor dependência entre classes, mudanças de uma classe menor impacto, maior potencial de reutilização. O polimorfismo, olha que interessante. De acordo com o princípio de polimorfismo, a responsabilidade de definir variação dos comportamentos com base no tipo é atribuída ao tipo para qual essa variação ocorre. Isto é conseguido utilizando operações polimórficas. O usuário do tipo deve usar operações polimórficas em vez de ramificações explícitas com base no tipo. Pure Fabrication, invenção pura. Uma fabricação, invenção pura, é uma classe artificial que não representa um conceito de domínio do problema, especificamente feito para conseguir baixo acoplamento, alta coesão, potencial de reutilização derivado. Quando uma solução apresenta pelo padrão Information Expert, não é. Então esse tipo de classe de serviço é um padrão orientado ao domínio. E Protect Variations, né? O padrão de variações protegidas protege elementos das variações de outros elementos, objetos, sistemas, então cria uma segurança, envolvendo foco de instabilidade com uma interface usando polimorfismo para criar várias implementações dessa interface, tá? Então é exatamente isso que eu queria falar com vocês sobre Grasp, tá? Estamos entrando aí já. Batemos aonde? No MVC, hein? Então, legal, né? Então vamos repetir só pra gente cravar a informação. Grasp é do inglês General Responsibility Assignment Software Patterns, tá? Ok? Então vem de responsabilidades gerais, tá? Para você colocar nos padrões de software. E é abreviado como GRASP. Consiste em diretrizes, né? Responsabilidades, diretrizes para atribuir responsabilidade a classes e objetos em projetos orientados a objetos, ok? Então faz parte de padrões de desenvolvimento de software, ok? Assim como a gente já viu anteriormente o Gang of Four, agora a gente está vendo o GRASP, tá? É outra abordagem. Os padrões e princípios no GRASP são controller, tá? Chegamos no MVC nesse vídeo, tá? Então batemos já no MVC, que é muito usado. Você deve já conhecer MVC, senão a gente vai depois ter, especificamente falando de MVC, de toda a modelagem, um pouquinho mais do Model View Controller, tá? O Creator, que é o criador, o Indirection, que é em direção, Information Expert, que é especialista na informação, alta coesão, baixo acoplamento, polimorfismo,
Pure Fabrication, que é a fabricação em versão pura, e Protect Variations, variações protegidas. Todos esses padrões correspondem a algum problema, né? Esses problemas são comuns a quase todos os objetos de desenvolvimento de software, então a abordagem dele é muito grande, né? Essas técnicas não foram inventadas a fim de criar novas formas de trabalho, mas para melhor documentar e padronizar os antigos e amplamente praticados princípios de programação em padrões orientados a objeto, tá? Então a gente vai entrar aqui, chegamos no Model View Controller, no MVC. MVC é definido pelo padrão GRASP, tá? Acho que valeu a pena esse vídeo. Já vimos depois, só para comentar com vocês. Quem é novo, o primeiro vídeo chegou, tem uma playlist aqui dos 23 modelos, tá? Já de software. Se é novo, clica no botão inscreva-se, dá uma olhada aí no seu sininho, está marcado com 2 tracinhos, pra você não perder nenhum vídeo. Fica ligado, meu nome é David Baltazar, tá? Canal de tecnologia. Deixa um like no vídeo e a gente está falando agora, começando com o padrão GRASP e batemos já no MVC. Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco de polimorfismo, de MVC, entrar um pouco no que é mais usado no padrão GRASP para você no dia a dia, tá? Então seja muito bem-vindo ao canal. Não esquece da playlist aqui embaixo, tá? Próximo vídeo chegando a gente vai começar a falar um pouquinho de algumas coisas bem legais. Então fique ligado no próximo vídeo. Tchau!